E aí galera que assiste outro canal, o professor Eliana e Emerson na área, tudo bem com vocês? Ó, já tava com saudade de gravar vídeo aqui, muito tempo que eu não faço uma videoaula assim, tete a tete com vocês. Olha só, vamos terminar essa apostila linda, maravilhosa, que não acaba nunca, com as aulas, nas aulas regulares. Matemática tem 5 aulas por semana. Quando nós começamos a fazer aula online, me reduziu para uma aula por semana. Então, assim, poxa, impossível terminar essa apostila com uma aula por semana e a gente está muito atrasado por isso, tá? Eu quero adiantar muito esse conteúdo com vocês. Algumas partes são importantíssimas, principalmente a parte de triângulos que está logo à frente. Essa parte de triângulos vai aparecer de novo no segundo ano e no terceiro ano nós vamos fazer muitas revisões. Só que este momento do primeiro ano na geometria plana é o principal deles, então eu não posso pular essa etapa de maneira alguma, tá? A gente vai estudar isso com muito carinho, mesmo que atrás a segunda, a terceira apostila não tem importância. Mas essa primeira a gente precisa passar por ela com bastante cuidado, com muitos detalhes. Essa matéria que nós vamos estudar hoje, produtos notáveis, tá? Ela está na página, aqui ó, essa página bonitinha aqui, ela começa aqui, página 94, tá joia? Nós vamos falar um pouquinho de produtos notáveis. Caso você queira acompanhar na apostila, pode ficar à vontade, mas eu vou fazer aqui um breve resumo, como você já sabe, tá joia? Vamos lá para a lousa e vamos começar essa aula linda. Olha só, a princípio, eu quero que você lembre o que são produtos, que são multiplicações, tá? Basicamente isso. Vamos fazer aqui uma multiplicação simples envolvendo propriedade distributiva. Eu vou fazer a multiplicação do número 3 vezes x mais 1. Essa multiplicação apenas, tá? Propriedade distributiva. O termo que está do lado de fora, que é o 3, ele vai multiplicar o termo que está lá dentro. 3 vezes x, 3x. 3 vezes mais 1, mais 3. Terminamos e é só isso, tá? Isso aqui é uma propriedade distributiva e nós resolvemos uma multiplicação. Quando isso acontecer com dois parênteses, exemplos, x mais 1 que multiplica x mais 2. Nós vamos utilizar a mesma propriedade e todos os termos ali deverão ser multiplicados. Vamos começar com o primeiro x aqui, ó. X vezes x, uma letra vezes ela mesma, x ao quadrado. X vezes 2 mais 2, tá? Mais 2x. Depois disso, x vezes 1 aqui, ó, dá 1x. Não precisa colocar um 1, tá? Eu estou colocando só por desencargo de consciência para você não confundir depois. E 1 vezes 2 para terminar, que dá mais 2. Podemos somar os termos semelhantes. X ao quadrado. 2 mais 1 aqui, ó, dá 3x mais 2. Terminamos e é este o cálculo, tá? O que nós vamos estudar em produtos notáveis é só isso. Só que eu quero te mostrar alguns detalhes que fazem com que as multiplicações se tornem mais rápidas e você não precisa fazer a propriedade distributiva. Eu quero te ensinar de um jeito mais rápido. Como assim, professor? Produtos notáveis são aqueles produtos em que os termos que estão dentro do parêntese repetem. X mais 2 que multiplica x mais 2. Agora eu tenho os mesmos termos. Quando isso acontecer, nós temos um caso que é comum e já foram feitos muitos estudos em cima dessa multiplicação. Vamos resolver a propriedade distributiva e ver o que acontece, tá? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Aqui no meio a gente pode somar os termos semelhantes. X ao quadrado mais 4x mais 4. Terminamos, ok? Vamos pegar outro exemplo agora. Deixa eu mudar de cor para a gente fazer, ó. Y mais 5 que multiplica y mais 5. Observe que nós temos o mesmo termo, né? Repetindo ou multiplicando duas vezes aí. Y mais 5, y ao quadrado mais 5y mais 5y mais 25, que é 5 vezes 5. Espero que você não tenha dúvida nessa etapa, que é fazer a propriedade distributiva aí, tá? Y ao quadrado mais 10y mais 25. O que eu quero te mostrar aqui? O que tem em comum nessas duas respostas? Observe que os dois termos, em todos os dois casos, começou com o primeiro termo ao quadrado. Qual é o primeiro termo? Olha, lá dentro do parênteses, lá em cima. X, não é? O que tem nos dois parênteses é o x, então ele aqui, ó, x ao quadrado. E aqui,
O último termo é sempre o segundo, agora, ó, o 2 ao quadrado, que são 4. Observe que isso aconteceu tanto aqui nesse primeiro exemplo, quanto aqui no segundo exemplo. Olha o primeiro termo lá em cima, o y. Olha o resultado aqui, ó, y ao quadrado. O segundo termo, 5. Olha o resultado aqui embaixo, 5 ao quadrado, 25. Então, isso sempre vai acontecer, tá? Isso aqui é sempre. Você não precisa mais fazer toda essa propriedade distributiva. Você sempre vai começar com o quadrado do primeiro e vai terminar com o quadrado do segundo. Sempre assim. E aqui no meio? E esse termo no meio? Esse termo do meio, ele é o resultado de uma soma. Observe que essa soma, olha aqui em cima, ó, 2x e 2x. O que é x e o que é 2 aqui? São os dois termos. A multiplicação dos dois, 2 vezes x. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó, 5y e 5y, 5y, 5y. É a multiplicação dos dois. Então aqui no meio a gente sempre vai fazer duas vezes, né, porque é uma soma de dois termos, duas vezes o primeiro termo e o segundo termo. Simples assim. Do outro lado, ó, duas vezes, esse 2 aqui ele está na fórmula, você sempre vai colocar duas vezes, tá? Sempre, sempre, isso não vai mudar. E depois desse número 2, o que você coloca? Olha os termos dentro do parêntese, o y e o 5. Aí você coloca o y e o 5. Simples assim. Agora, tirando essa bagunça aqui, vamos fazer de uma maneira organizada. Deixa eu apagar esse desenho. Olha só, vamos fazer x mais 3 ao quadrado. Lembrando que ao quadrado é o mesmo que se eu estivesse escrevendo x mais 3 que multiplica x mais 3, tá? Eu não vou escrever assim mais, eu vou até economizar a minha tinta aqui. Como se eu estivesse escrevendo de caneta. Olha só, x mais 3 ao quadrado. Como que eu resolvo? Lembra que o primeiro termo ao quadrado, depois vem duas vezes, sempre tem um número 2, coloca o que está dentro do parêntese, x e o 3, e termina com o segundo termo ao quadrado, ok? Então, esse é o método. Qual é o método? Quadrado do primeiro, duas vezes primeiro e segundo, quadrado do segundo. Decora essa frase. Quadrado do primeiro, duas vezes primeiro e segundo, quadrado do segundo. Tá joia? Isso sempre vai acontecer e nós vamos utilizar isso muitas vezes. Então, resolvendo os cálculos que podem ser resolvidos. X ao quadrado continua, isso não vai mudar. 2 vezes 3 aqui, ó, que dá para multiplicar, 2 vezes 3, 6, 6x. E para terminar aqui, eu tenho o 3 ao quadrado, que 3 ao quadrado dá 9. Terminamos, então, um produto notável. Que produto notável é esse? Esse aqui é o quadrado da soma. Ok? Quadrado da soma. Então, vamos fazer isso agora para você copiar e facilitar a sua vida. O que você precisa anotar e deixar aí bonitinho para quando você precisar? Você vai anotar o título, desculpa, quadrado da soma. E você vai fazer o exemplo. A mais b ao quadrado. Como que eu desenvolvo isso? A ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Essa é a parte teórica e aí está todo o resumo do quadrado da soma. Ok? Então, vamos para a segunda parte agora. Agora nós vamos fazer o quadrado da diferença. Olha só, agora que você já entendeu que todo produto notável virá de uma multiplicação de parêntese e que esses parênteses nós vamos fazer a propriedade distributiva, tá? Então agora eu já vou adiantar para facilitar a sua vida. Agora nós vamos fazer assim, ó, x menos 2 ao quadrado, o quadrado da diferença. Agora é uma conta de menos, tá? Preste atenção nisso. Então, como que vai ficar o resultado? Quadrado do primeiro, agora é menos. Menos 2 vezes o primeiro e o segundo, tá? Não precisa copiar o sinal nesse momento, tá? Mais quadrado do segundo. Por que eu só mudo o primeiro sinal e eu não mudo esse? Porque aqui, ó, eu tenho um termo ao quadrado e todas as vezes que um número vai ao quadrado, esse número fica positivo. O resultado desse 2 ao quadrado, ele sai justamente, ó, aqui em cima não são menos 2, então vai ficar menos 2 que multiplica menos 2. E você sabe que o resultado dessa multiplicação vai ser mais 4, positivo.
porque os dois termos são negativos, tá? Então não precisa se preocupar com isso, não tem que decorar isso, mas eu quero que você saiba que aqui no final, ó, sempre será o segundo termo ao quadrado e ele é positivo, tá? O que mudou então do que a gente acabou de fazer aqui, ó, quadrado da soma, tá? O sinal de mais para o sinal de menos. O que muda? Apenas o primeiro sinal. É só isso que tem que trocar. Só o primeiro, ok? Não esquecem, x ao quadrado menos 4x mais 4. Simples assim. Mais um exemplo. W menos 2x. Olha aí agora, coloquei duas letras, tá? W menos 2x ao quadrado. Vamos desenvolver isso. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro e o segundo mais quadrado do segundo. Por que eu coloquei dentro de parêntese agora? Porque agora o meu segundo termo é um termo composto, é um termo 2x. Já que ele tem letra e tem número, eu coloquei dentro de parêntese para eu lembrar que é tudo aquilo ali ao quadrado, tanto o 2 quanto o x. Senão eu me esqueço e faço conta errada. Então, w ao quadrado menos 2 vezes 2 aqui, ó, dá para multiplicar, tá? 4xw, as duas letras continuam, porque não dá para multiplicar a letra, óbvio, mais 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. O 2 tem como, o x não tem, então o x continua ao quadrado. Terminamos. É simples assim, tá? E aqui você... Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Deixa eu copiar com A e B, porque eu fiz isso a primeira vez, deixa eu fazer de novo. A menos B. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais quadrado do segundo. Ok? Então, nós já vimos aqui dois produtos notáveis. Quadrado da soma, quadrado da diferença. Agora, nós vamos fazer quando um parêntese é positivo e o outro é negativo. Então, nós teremos o produto da soma pela diferença. Olha aí, produto da soma pela diferença. E como que é isso? X mais 2 que multiplica x menos 2. Agora não é ao quadrado mais, porque os termos são diferentes. Então eu não posso pôr o quadrado. Eu tenho que escrever. Como que resolve isso, professor? Simples. Ah, eu não sei de nada, não lembro da matéria, eu não lembro de regra nenhuma. Faz a propriedade distributiva. Isso não precisa decorar. Você sabe fazer uma multiplicação, faz a multiplicação. Vamos resolver da maneira mais lenta possível. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, observe que o 2 é negativo. Menos 2x. 2 vezes x mais 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. X ao quadrado, menos 2x mais 2x, eles se anulam, tá? Dá zero. Menos 4. Terminamos. Só isso, tá? Vamos fazer outro para ver o que dá? Deixa eu apagar isso aqui para eu fazer outro exemplo. Olha só. Eu vou fazer agora y mais 7 que multiplica y menos 7, ok? Y mais 7 que multiplica y menos 7. Como que fica? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Y ao quadrado menos 49. Terminamos. Precisou fazer propriedade distributiva? Não, não precisa. Qual é a regra, então, do produto da soma pela diferença? Deixa eu fazer com A e B. Todas as vezes que um parêntese for positivo e o outro parêntese for negativo, agradece a Deus, é o mais fácil de todos, tá? É só pegar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Ah, mas você falou que termo ao quadrado ficava positivo, agora está negativo. Porque nesse momento, o meu resultado do B é de um mais B aqui com menos B aqui. Por isso que o B ficou negativo agora, tá? Ele não está vindo de um quadrado mais, agora ele está vindo na multiplicação sim, de dois Bs. Mas um é positivo e o outro é negativo. Por isso que o meu resultado aqui embaixo, tá, fica também negativo. Simples assim, tranquilo de fazer. Eu espero que você não tenha dúvida nesses produtos notáveis. Esses produtos notáveis são matéria do ano passado, vocês já estudaram, tá? Isso aqui é só uma recordação, ok? Então nós passamos pelos três produtos aí que são ao quadrado, ó. Quadrado da soma, tá aqui o método, tá? Deixa eu terminar aqui que eu não terminei, ó. A ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado. Não precisa colocar o sinal de vezes, nada disso, tá?
Só escrever dessa maneira aqui, ó, e ser feliz. Aqui, a ao quadrado menos 2ab mais b quadrado. Só mudou o primeiro sinal de menos. E para terminar, esse é o mais fácil de todos, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Terminamos, ok? O que está faltando então, professor, para a gente terminar essa matéria e a gente fazer atividade e dormir? Olha só, nesse momento eu vou elevar um termo ao cubo, vamos multiplicar 3 vezes, tá? Agora será o cubo da soma. Fica mais ou menos assim, ó. X mais 2 ao cubo. Quando você começar a desenvolver isso aqui, o resultado vai ser x mais 2 que multiplica x mais 2 que multiplica x mais 2. 3 vezes, porque é ao cubo. 2 vezes a gente já fez lá atrás, ó. 2 vezes, correto? Qual é o resultado, então, da multiplicação desses dois parênteses? Só os dois primeiros, excluindo o terceiro, tá? Como que fica isso aqui? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E tudo isso aqui, que é o resultado dos dois primeiros, tem que multiplicar, ó, pelo terceiro termo, que é x mais 2. Ok? Observe que eu não estou utilizando, eu utilizei só a propriedade aqui do produto da soma, tá? Só essa. Resolvendo então aqui dentro desse parêntese, x ao quadrado, deixa eu pôr dentro de parêntese porque tem uma multiplicação aqui, tá? Para não me confundir. Aqui, ó, o termo intermediário, mais 4x mais 4. E tudo isso multiplica por x mais 2. O que eu faço agora, professor? Agora você tem que fazer uma propriedade distributiva gigantesca, tá? Todos os termos ali, ó. Vamos lá, deixa eu mudar de cor para a gente não perder. Vou multiplicar aqui, ó, x vezes x ao quadrado. Resultado, x ao cubo. X vezes 4x mais 4x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Agora o número 2 aqui, ó, vou fazer de outra cor, tá? Olha só, 2 vezes x ao quadrado mais 2x ao quadrado. 2 vezes 4x mais 8x. 2 vezes 4 mais 8. Terminamos aí a multiplicação, fizemos a distributiva. Nesse momento, é só somar os termos que são semelhantes. O que tem igual aqui, ó, em toda essa multiplicação? Vamos começar sempre pelo expoente maior. Qual é o maior expoente? Esse 3 aqui, ó, é o maior expoente. Então, eu começo por ele. Observe que só tem um x ao cubo aqui. Então, vou começar por x ao cubo sozinho. Depois, x ao quadrado, eu tenho esse mais 4 aqui e tenho esse 2 aqui. 4 mais 2, 6x quadrado. Pronto. Agora o x que está sozinho, eu tenho esse aqui e eu tenho esse. 4 mais 8, 12x. E para terminar, o 8 sozinho. Mais 8. Terminamos. Então aqui nós fizemos o cubo da soma. Difícil, não é? Muita propriedade, muita coisa para fazer. Então, deixa eu ensinar para vocês agora a maneira rápida, que fica muito mais tranquilo de fazer. Tá joia? Muito mais fácil de fazer. Olha só, deixa eu trocar de página e vamos fazer A mais B ao cubo, ok? Cubo da soma, preste atenção. Vamos começar com o primeiro ao cubo e terminar com o segundo ao cubo. Sempre assim, tá? O primeiro termo ao cubo e vamos terminar lá no final com b ao cubo. Sempre vai ser assim, ok? Sempre assim. Então, comecei a ao cubo. O segundo termo, como agora eu tenho ao cubo, eu tenho que multiplicar por 3 e não por 2. Lembra que lá atrás a gente sempre multiplicava aqui, ó, tenho esse 2zinho aqui, ó, em todos os nossos cálculos. Nesse momento eu estou falando do cubo, então agora eu vou colocar o número 3. 3 vezes a vezes b mais, de novo, a mesma coisa, agora tem que repetir. 3 vezes a vezes b mais o b ao cubo. Por que eu repeti o termo do meio? Porque agora, aqui na letra A eu vou colocar o quadrado e no outro, a letra B, eu vou colocar o quadrado, tá? Ok? Eu vou falar, então, qual é a parte teórica aqui, ó. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? Esse termo aqui é muito maior do que o outro.
Vamos fazer um exemplo numérico agora, tá? Então, ó, essa aqui é a parte teórica, essa é a maneira de desenvolver. Aqui você consegue desenvolver todos, tá? Seguindo esse exemplo, é só substituir o A e o B pelos valores que a atividade te der. Agora eu vou fazer um exemplo numérico. Olha só, vamos fazer y mais 3 ao cubo. Deixa eu trocar esse 3 aqui, colocar o 4, para a gente não misturar com o 3 da atividade. Como vai ficar esse produto notável, então? Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ok? Seguindo o exemplo que está ali em cima, o A e o B, eu escrevo essa expressão. Observe que agora tem vários momentos aí que a gente consegue resolver. Então, vamos resolver o que for possível, tá? Então, ó, deixa eu mudar de cor para eu não confundir. Y ao cubo não vai mudar, mais 3 vezes 4 aqui dá para multiplicar. Ó. 3 vezes 4 são 12. Então, 12y ao quadrado. Mais, quanto que dá 4 ao quadrado aqui? 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 3, porque tem uma multiplicação, está multiplicando. 16 vezes 3, 48. 48y. Mais 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Terminamos. Olha aí, que expressão linda e maravilhosa se tornou essa. Bem fácil de fazer a partir do momento que a gente segue essa regra aqui, ok? Deixa essa regra anotada, que vai deixar a sua conta muito mais fácil. Para terminar, só falta um, tá? Só mais um modelo aqui. Mais dois, eu vou dar uma dica no final que não está na apostila, tá? Depois disso aqui, nós vamos fazer agora o cubo da diferença. Nós vamos fazer A menos B ao cubo. Tá, vamos lembrar primeiro o que é A mais B ao cubo. Quando a gente fez A mais B ao cubo, observe que todos os sinais são positivos. Tudo positivo. Agora, quando eu fizer A menos B, eu vou mudar dois sinais, tá? Eu vou escrever da mesma maneira, ó. A ao cubo, cubo do primeiro, aí tem um sinal, né, de mais ou menos. 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro quadrado do segundo, o cubo do segundo. Agora eu começo com o sinal de menos, tá? Aqui no meio é mais e aqui no final é menos. Ok? Seguiu aí a ordem? Primeiro sinal mais e o primeiro sinal menos e o último menos. Por que esses sinais são negativos, tá? Observe que aqui, ó, eu tenho multiplicação de A por B. Como B é negativo, faz com que toda a minha conta fique negativa. Aqui eu tenho B ao quadrado. Como o número vai ao quadrado, que é o menos B vezes o menos B, ele duas vezes ele fica positivo. Então, ficou positivo. E aqui eu tenho um número ao cubo. Como eu tenho menos B, que multiplica menos B, que multiplica menos B, eu tenho 3 vezes o sinal de menos, meu resultado fica negativo. Por isso que esse sinal aqui em cima também é negativo. Tá joia? Não precisa decorar esse método aqui que eu falei para indicar o sinal, mas você pode decorar essa frase aí, essa expressão. Cubo do primeiro, 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. E terminou. Fluiu? Tranquilo aqui? O cubo da diferença. Eu não tinha escrito. Cubo da diferença. Para terminar, eu quero só te mostrar um detalhe. Existe um produto notável que é o produto de Stevin. Se escreve com E mesmo, tá? Stevin. Produto de Stevin. O que o produto de Stevin faz? Eu vou multiplicar x mais 5, que multiplica x menos 3. Todas as vezes que isso acontecer, que você tiver números diferentes agora, eu quero que você observe que em todos os exemplos, em todos eles, a gente está sempre trabalhando com o mesmo número. Ó, A mais B aqui, né? Se você desenvolver, fica A mais B, que multiplica A mais B. Ou seja, os dois números, tanto são A quanto B, iguais. Depois foi para a diferença. Os dois números A mais B, A menos B. Aqui os dois números, W menos 2x. Depois foi para o produto
da soma pela diferença. Um é mais, o outro é menos, só que os dois números são 7. São iguais. Observe que os números não mudam. Agora, lá no final, nós vamos fazer o produto de Steven, são números diferentes, tá? Aí tem uma regrinha para deixar a sua vida mais fácil. Primeiro exemplo que eu dei, a hora que a gente abriu essa aula, volta o vídeo que você vai ver, é muito parecido com esse. A gente fez a propriedade distributiva e chegou no resultado. Dessa vez, eu quero que você pense da seguinte maneira, ó. O primeiro termo vai ser x ao quadrado, e eu vou somar com o primeiro termo aqui, ó, a mais b no caso, x, vou somar com a vezes b. Então aqui, ó, eu tenho a soma dos dois termos e aqui eu tenho o produto dos dois termos. Como assim, professor? Para ficar fácil agora, hein? X ao quadrado soma 5 menos 3. Quanto que dá 5 menos 3? 2, não é? Positivo. Eu tenho 5, gastei 3, fiquei com 2. Então, 2x. Agora vamos multiplicar 5 vezes menos 3, menos 15. Olha aí, precisou fazer a distributiva? Não, é simples assim o produto de Steven. Como que fica isso na parte teórica da coisa, então? A gente faz assim, ó, x ao quadrado mais a soma com x na frente mais o produto. Lembrando que esse produto e essa soma podem ficar positivo ou negativo. Aí você altera o sinal. É só lembrar que isso aqui é um S e tal, isso aqui não é um 5, isso aqui é um S, isso aqui é um P. Soma e produto. Para quem lembra de equação de segundo grau ano passado, já se lembrou aí que a gente partiu desse princípio aqui também. Soma e produto para encontrar equação de segundo grau de maneira mais rápida. É o produto de Steven. A partir daqui a gente escreve a equação de segundo grau e vai para a fórmula de Bhaskara para resolver, que a gente não vai fazer nessa aula, tá joia? Olha só, estamos terminando, tá? Eu vou gravar um outro vídeo agora com algumas atividades, alguns exemplos da apostila, passar um pouco de atividades para vocês também, tá? Para vocês verem que é muito tranquilo, fácil de fazer e é muito bom quando a gente aprende essa propriedade, facilita muito a nossa vida nos exercícios, tá? Beijo no coração, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, tá?